Imagina presenciar acontecimentos tão bizarros que parecem desafiar as leis da natureza e a própria lógica humana, de fenômenos climáticos impossíveis a aparições que lembram portais dimensionais. Cada registro dessa lista vai te fazer questionar o que é real e o que não deveria existir. Conheça as coisas estranhas que estão acontecendo no mundo e ninguém sabe o porquê. Olá, eu me chamo Ronan Santos e antes de começar já deixa o seu like e se inscreva no canal. E vamos nessa! O céu esconde segredos que a nossa ciência ainda não consegue explicar. Preste muita atenção no que acontece nesse vídeo. Esse objeto foi filmado cruzando as nuvens e deixou todo mundo em choque, mas repare bem, ele não cruza o céu e se movimenta na horizontal, o que já elimina qualquer explicação natural. E o pior vem agora, a luz explode no ar, mas não é uma destruição comum. Olha como ele se transforma em uma bola gigante de luz que continua se movendo como se tivesse vida própria. Cometas morrem quando explodem, isso aqui parecia estar até se multiplicando. Pane em um OVNI? Ou algo muito pior? Diz aí nos comentários o que você acha que era isso. Até agora o vídeo segue sem nenhuma explicação. À primeira vista parece um peixe normal, mas olha a parte inferior, ela é negativa. O corpo é tão fino que o couro parece se unir no centro, colados ali na espinha, como se o animal fosse completamente oco. Onde deveriam estar o estômago, os intestinos e os órgãos vitais, não há absolutamente nada. O verdadeiro mistério que perturba é como ele continua vivo. Contra todas as leis da biologia, essa casca vazia continua nadando e reagindo, como se a necessidade de ter órgãos fosse opcional para ele. Biólogos tentam justificar falando que deve ser uma má formação genética rara ou a poluição extrema, mas a ciência gagueja aqui. Nenhuma teoria explica como um ser vivo funciona sem nada por dentro. É uma anomalia que a lógica simplesmente não segue. Se esse peixe fantasma sobrevive nos nossos mares, imagino que mais nos observa da escuridão profunda dos oceanos, onde a luz e o conhecimento humano nunca chegaram. Imagine acordar às 3 da matina, olhar pela janela e questionar a própria sanidade. Foi exatamente o que aconteceu com uma moradora ali da Rússia, quando ela saiu de casa e viu um brilho estranho no céu. De primeira, ela diz ter achado que fosse um meteoro, mas ao contrário das pedras espaciais que caem, esse negócio estava flutuando lentamente, desafiando a gravidade, ou seja, era um objeto voador. E se isso já não fosse bizarro o suficiente, um tipo de portal luminoso se abriu logo em cima da coisa. O OVNI entrou nele e o buraco se fechou no ar, parecendo até coisa de filme. Nenhuma informação adicional existe sobre o evento. Algo de outro planeta ou tecnologia secreta russa sendo testada no interior do país. Até agora, ninguém sabe. Esse próximo vídeo é para deixar qualquer um questionando a realidade que estamos vivendo. Man, this car is so fucking lucky. É isso mesmo que você tá vendo. Quem gravou isso foi alguém que estava passando na rua e parou, totalmente sem entender nada. O carro está simplesmente empalado por uma árvore. Mas repare bem, não parece que ela caiu bem em cima. A imagem é tão surreal que fica a dúvida como uma árvore brotaria do chão e atravessaria a lataria de um carro desse jeito. Man, this car is so fucking lucky. It's like guttering from the building across the road. Se a árvore já estava lá, como o motorista estacionou dentro do tronco? E se ela não estava, ela cresceu em segundos, o que biologicamente seria impossível. Ou será que ela caiu do céu perfeitamente na vertical? O que faz, né, menos sentido ainda. Parece até um bug na Matrix, mas antes de tentar entender a física por trás, ou a falta dela, a gente só pode agradecer que isso não aconteceu enquanto tinha alguém sentado no banco do passageiro. Man, this car is so fucking lucky.
Essa gravação foi feita por um morador do Chile que estava no seu quintal e não pôde deixar de ver o que aconteceu no céu. E não era para menos, saca só o formato do disco voador que surgiu na vizinhança, sobrevoando lentamente, até desaparecer de um jeito ainda mais surpreendente. Uma espécie de portal se abre na frente do disco, que ele entra e vai desaparecendo aos poucos, sendo transportado para algum outro lugar. Outros moradores também disseram ter visto o momento em que a coisa desapareceu no céu e nunca mais voltou. Já parou para pensar que os governos não se preocupam com esses registros porque já esperam que a gente ache que é fake? Mano, é isso mesmo que eu tô vendo. Não se sabe onde esse vídeo foi feito, mas nele vemos dois homens jogando água num lugar que está pegando fogo, mas que, de maneira completamente inexplicável, segue queimando normalmente. Já é difícil de entender como pegaria fogo em um lugar tão úmido, na beira de um riacho, mas como se não bastasse, mesmo com os caras molhando ainda mais, as labaredas não só continuam a todo vapor, como ainda vão ficando mais forte. Algumas pessoas disseram que poderia ser algum tipo de vazamento de gás natural, mas mesmo assim, quem foi o corajoso que chegou perto com um isqueiro para acender a primeira fagulha? Vai lá saber o que estava rolando nesse local. Algo completamente raro na natureza ou uma coisa inexplicável. Uma câmera noturna no interior dos Estados Unidos flagrou duas luzes misteriosas se comportando de maneira estranha no céu. Elas dançam de um lado para o outro, sem se parecer em nada com drones ou aeronaves que conhecemos, além de irradiar um brilho extremamente forte, mas elas não se mantêm apenas lá em cima. Em determinado momento, a maior delas cai no chão com tudo, subindo logo em seguida, parecendo recolher algo sem valor, como matéria orgânica, já que o dono do local não deu falta de nada que estava ali. Quem estuda ufologia diz que essas luzes não estavam ali por acaso e que tinham um objetivo. Agora, qual era? Aí já é outra história. Todo mundo sabe que na natureza, muitos fenômenos que acontecem de maneira inexplicável já foram registrados, e aqui vai o vídeo de um deles que chamou bastante atenção em 2025. Enquanto estava dentro do seu carro, em um estacionamento esperando a chuva diminuir, um americano começou a filmar essa bola luminosa que passeia pelo local soltando raios elétricos, como se a tempestade do X-Men estivesse por ali. Ela não se dissipa em seguida, muito pelo contrário, permanece por vários segundos soltando raios azuis, como se tivesse um objetivo claro. Algum físico aí para explicar o que aconteceu aqui? Esse vídeo deixou a internet de queixo caído e reacendeu aquela velha discussão sobre viagem no tempo. Isso porque poderia ser uma prova delas, já que as imagens mostram uma reportagem em Hiroshima lá nos anos 80, onde tudo parece normal, até que o homem encontra um negócio muito parecido com o iPhone 13. Pensa comigo, naquela época, celular era coisa de ficção científica e os que existiam pesavam quilos, mas ali o objeto é fino, moderno e com aquele design que a gente conhece muito bem, mas que foi lançado só em 2021. Que viagem é essa, meu filho? Será que um viajante do tempo deixou ali por algum motivo? Ou será que essa tecnologia já existia desde aquela época e não ficamos sabendo? Um motorista que dirigia pelo México percebeu uma superfície brilhante no céu e começou a filmar uma esfera prateada que se escondia entre as nuvens. Ela tem formato perfeito, porém o mais impressionante é que não se movimenta, fica lá no seu lugar completamente estática, quase como se pudesse se apoiar na nuvem. De longe, isso não é nenhum tipo de aeronave do qual temos conhecimento e que, estranhamente, nenhum outro relato foi feito por quem vive na região, o que levou muitos a acreditarem numa possível tentativa de esconder o avistamento.
Será que existem esferas com tecnologia avançada por aí sem que ninguém saiba? Temos que torcer para não ser algo que coloque a humanidade em risco. Lá na China, os cidadãos de uma cidade ficaram surpresos com uma luz completamente diferente do que já tinha sido visto, que surgiu no topo de um prédio. O fenômeno se assemelha como uma fenda rasgando o céu, que apareceu sem mais nem menos e pôde ser vista de vários bairros, constatando que se tratava de algo bem grande e luminoso. Mas o que teria causado isso, ninguém sabe. O vídeo circulou pela internet chinesa por algumas horas, mas depois começou a ser derrubado, também sem nenhuma justificativa. As principais teorias apontam para uma suposta falha em algum mecanismo governamental, ou até mesmo um teste que saiu do controle e ficou visível para o público, mas o real motivo ainda não foi divulgado. E da série Bolas de Energia Misteriosas, uma família do Arizona estava em um parque quando todos foram surpreendidos por uma esfera luminosa vinda da mata. A bola começa esverdeada e depois vira uma explosão de cores, parecendo até o PC daquele seu primo gamer. Ela flutua por um tempo e depois começa a se movimentar mais rápido, dissipando energia a poucos metros ali das pessoas. Quando o momento mais brilhante passa, dá para ver que se trata de uma esfera perfeita, flutuando entre as árvores lentamente, um comportamento sem nenhum padrão, o que dificulta a compreensão do que poderia ser. A reação da família comprova que algo diferenciado aconteceu naquele dia, mas agora, saber exatamente o que foi é bem complicado. Esse próximo vídeo foi feito em algum país asiático anos atrás, mas só veio à tona recentemente, e nele podemos ver um homem no meio da rua que simplesmente não tem cabeça. A pessoa estava filmando o movimento quando ele apareceu caminhando tranquilamente, como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo, e o mais estranho é que ninguém parece perceber quando ele passa. Seria impossível ele estar apenas com a cabeça baixada durante esse tempo todo, ainda mais porque estava atravessando uma rua cheia de carros, né? O que deixou todo mundo ainda mais intrigado. Como será que é a visão desse homem de frente? Imagine você lá tranquilo, curtindo o dia de sol na praia, quando de repente olha para cima e o cenário de paz vira um filme de desastre. Foi exatamente isso que esse homem presenciou. Ele sacou a câmera a tempo de registrar algo surreal, uma bola de fogo cruzando o céu e mergulhando no oceano. Pela imagem, parece muito um meteoro ou até uma aeronave sendo abatida, deixando aquele rastro de destruição antes de colidir com a água. Só que a parte mais perturbadora não é a queda, é o silêncio que veio depois. Nenhuma nota oficial, nenhum jornal noticiou, e a guarda costeira não emitiu nenhum alerta. Como algo desse tamanho cai do céu e ninguém fala nada, mesmo com o vídeo viralizando, as autoridades simplesmente fingiram que nada aconteceu. Isso deixa aquela pulga atrás da orelha. Seria lixo espacial? Um teste militar secreto que deu errado? Ou será que a gente flagrou algo que definitivamente não deveria ter visto? A prova está gravada, mas a explicação, essa parece que afundou junto com o objeto. Então é isso, muito obrigado por ter assistido até o final. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Almanac X que estão sensacionais. Veja um depois do outro que você dá uma força. Então é isso, até a próxima.